Paz do Senhor, que esta linda manhã, né, em onde nós podemos estar aqui na presença do Senhor, seja para a honra e para a glória dele. Amém. Né? Glória a Deus, que nós temos saúde, nós temos disposição, né, de estar na casa do Senhor. Vamos abrir os nossos hinários no número 539. E para você que está aí em casa, ou que vai ouvir mais tarde, ou depois, Atos 2, do 36 ao 47. Atos 2, do 36 ao 47. E aqui o nosso hinário é 539. A página é 414. Ok? Vamos lá? O crescimento da igreja. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus, diante de Ti estamos, ó Pai. Muito obrigada pela Tua palavra, que nos ensina, que nos exorta. E aqui, Senhor, lemos, ó Pai, que Tu pedes, Senhor, para que estejamos unidos em oração, unidos em comunhão, Pai, ó Deus, e perseverar na doutrina da Tua palavra, que era a doutrina dos apóstolos. Pai, nos ensina, Senhor, ó Deus, e aqueles, ó Pai, que já estiveram aqui na Tua casa, Pai, aqueles, ó Pai, que já, Senhor, comungaram junto conosco, aqueles, ó Pai, que são membros dessa igreja, aqueles que são congregados, ó Deus, que eles possam, Senhor, sentir essa necessidade de estar unido, lá como aquele povo, lá, Senhor, quando os apóstolos se reuniam e, Senhor, eles se maravilhavam, ó Deus, com quantas coisas, quantas bênçãos que o Senhor fazia, porque, Senhor, eles estavam unidos e perseverando em oração. Ó Deus, olha para nós aqui, Senhor. Eu coloco diante de Ti a cada membro, a cada congregado, a cada visitante, Senhor, que já esteve aqui nesta igreja. E a todos nós que estamos aqui agora, Pai, perseverando na Tua palavra. Ó Deus, e que, Senhor, nós possamos continuar, ó Pai,
Senhor, falar do teu evangelho, porque é esse o objetivo da nossa vida aqui, é louvar o teu nome, engrandecer o teu nome e falar que tu és o Rei dos Reis e que tu és a nossa salvação, Jesus. Te louvamos nesta linda manhã, louvamos-te a ti, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Vamos cantar? Vamos cantar o número 57. 57. Rica verdade, Jesus é meu. Glória a Deus. Rica verdade, Jesus é meu, crucificado por mim sofreu, já ressurgido junto com Deus, vive por mim na glória dos céus. Digno é Jesus de todo louvor, Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu povo, unido em canção. Jesus é meu, Ele é minha paz, seu amor santo gozo me traz, nele descanso na provação, certo da sua consolação. Digno é Jesus de todo louvor, Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu povo, unido em canção. Jesus é meu, que gozo sem fim, Ele incansável cuida de mim. Jesus é meu, Ele há de voltar para me conduzir ao seu lar. Obrigada, Senhor. Digno é Jesus de todo louvor, Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu povo, unido em canção. Mais uma vez, vamos lá? Digno é Jesus de todo louvor, Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu povo, unido em canção. Aleluia, glória a Deus. Jesus é aquele que fez tudo por nós. E é engraçado que Ele fez, engraçado não, é uma bênção, glória a Deus, que Ele fez e Ele continua fazendo, Ele continua cuidando de nós. E que nós possamos ser gratos a esse Jesus maravilhoso que nos abençoa. Ontem mesmo eu e a mãe, a gente estava orando, e a mãe estava orando e agradecendo pelas pequenas coisas, né? Às vezes nós não valorizamos aquilo que temos, né? E quantas pessoas, claro, nós trabalhamos, nós investimos, né? Mas quem nos dá saúde, quem nos abre as portas é o Senhor, Ele que nos guia. É incrível quando nós estamos na presença do Senhor, as portas elas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo, porque Ele vai nos guiando. E que nós possamos ser gratos a Ele, falando dessas bênçãos, contando essas bênçãos. Amém? Vamos cantar? Conta as
bênçãos. É o número 60. Conta as bênçãos. Número 60. Quando vos assalta alguma provação, quando desfalece o vosso coração, das mercês divinas vos convém lembrar, e convém as bênçãos do Senhor contar. Cada bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Ao somá-las vemos cada vez quantas maravilhas nosso Deus já fez. Andam vossas almas quase sem vigor, tem chegado o dia da aflição ou dor. Recordai as bênçãos recebidas já, mas da sua graça Cristo vos dará. Cada bênção vos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Ao somá-las vemos cada vez quantas maravilhas nosso Deus já fez. Abundantes bênçãos vem da sua mão, força e amizades, graça, proteção, mas ainda bênçãos de maior valor vos dará mais tarde o vosso Salvador. Cada bênção vos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Ao somá-las vemos cada vez quantas maravilhas nosso Deus já fez. Oh Deus, te louvamos nesta manhã, Pai, te engrandecemos. Pai, que possamos, Senhor, naquele momento de luta, naquele momento de angústia, possamos lembrar que Tu já fizeste por nós, que não sejamos pequeninos na nossa fé, mas que possamos fazer a nossa fé crescer, ó Pai. Ó Deus, exercitando, Senhor, e sabendo que Tu és o Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Colocamos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus, e crendo, Pai, que Tu estás, Senhor, dirigindo, Senhor, porque, Senhor, sem Ti nada podemos fazer. E, Senhor, nos comprometemos a falar que Tu és aquele que dirige e que Tu és aquele que nos abençoa. É Tu, Senhor, que comanda a nossa vida. Muito, muito obrigada, Senhor. Te louvamos nessa manhã. Recebe o nosso culto, esse singelo culto, como aroma suave às Tuas narinas, como música agradável aos Teus ouvidos, aí no trono da Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A Ana vai dar continuidade para o nosso culto. É que deixava cair aqui. Glória a Deus, amém? Quero saudar os amados irmãos que estão conosco aqui no templo com a paz do Senhor Jesus, os irmãos que estão assistindo a transmissão com a paz do Senhor Jesus Cristo e aqueles que ainda vão assistir a essa transmissão, que também possam sentir a bênção, a graça e a paz do nosso Deus sobre a vida de cada um, amém? Nós vamos orar pela palavra, mas antes nós vamos já deixar os recados, amém? E estava ali olhando para a Adriana, né? Falei para ela dar o recado, ela falou assim: você dá o recado. Então, domingo que vem é o segundo domingo do mês, e nós temos por convenção aqui na Igreja do Nazareno, no Jardim das Américas, celebrarmos a Santa Ceia do Senhor sempre no segundo mês, no segundo domingo do mês. Então, semana que vem nós estamos convocados, né, para estarmos aqui presencialmente. Né? Temos que agradecer a Deus que muitas coisas já estão caindo, as restrições, né? Temos percebido que essa questão das contaminações e tudo mais, a gente precisa ter o nosso cuidado, a gente precisa ter as devidas providências, mas isso passaram-se já 2 anos
Agora de fevereiro para março completou 2 anos, né? Que nós vivemos por alguns momentos bem clausurados, mas com a graça de Deus nós temos vivido esse tempo agora de sairmos dessa privação para começarmos a usufruir, né? Tomar posse, né, irmãos, desse tempo que o Senhor nos deu. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. E é algo que, assim, alerta muito o meu coração. Porque nós vivemos numa nação que, pela graça do Senhor, não há guerra. Nós temos ainda uma liberdade democrática na forma de governo, temos a liberdade de pregar a palavra de Deus, temos a liberdade de podermos trabalhar e investir o nosso recurso aonde, né, sentirmos vontade. Então nos é dado, irmãos, muito tempo, nos é dado muito privilégio, nos é dado muita liberdade no lugar onde o Senhor nos colocou, mas seremos cobrados pelo uso dessa liberdade, e que nós possamos permanecer atentos. Na quinta-feira, após o culto, nós conversávamos, né, sobre a questão de alguém que o Senhor trouxe ao nosso meio, que quer nos ajudar a trazer a palavra, a trazer um ensino, um estudo, e nós falamos, né, a palavra de Deus diz que se nós não pregarmos, as pedras vão pregar. Se eu e você não nos colocarmos à disposição daquilo que Deus quer fazer, né? Com tantos jovens, adultos, nós temos vendo que nesses dias, onde a palavra do Senhor diz que o amor de muitos se esfriaria, Deus dando vigor, Deus renovando a vitalidade daqueles que já são os anciãos da igreja, que poderiam só estar nos ensinando, mas ainda tem que vir aqui à frente, porque talvez eu e você não estejamos ocupando esse espaço de liberdade para repassar os ensinamentos de Cristo. Então, que nós possamos ser impactados pelo poder do Espírito Santo de Deus, possamos fazer aquilo que Ele nos deixou como ensinamento, que era, em memória dEle, celebrar a Santa Ceia. Venha no domingo que vem presencialmente, para que a gente possa estar aqui reunido às 10 da manhã e a gente pode fazer online? Pode, irmãos, mas deixe o online quando for extremamente necessário, né? Eu e você vamos precisar sair dessa zona de conforto, que é essa questão de fazer tudo em casa, de casa nos trouxe. É fácil? Claro que não é, irmãos. Eu passei quase 2 anos trabalhando só de casa. Não precisava nem lá ver o cliente, né? E batia todas as metas. Queria coisa melhor que essa? Estava lá, né? E o dinheiro vinha entrando na conta ainda, porque daí batia a meta. Mas agora a empresa falou, tem que visitar os clientes. Porque se a gente não é visto, não está ali, ó, presencialmente conversando com as pessoas, a gente deixa de gerar relacionamento. Aí, consequentemente, as pessoas vão querer comprar só aquilo que elas acham que é bom. E, de repente, eu tenho outras coisas que eu preciso oferecer, que se for só pelo meio virtual, o não é bem mais fácil de se dar. Então, que a gente possa pedir para que o Espírito Santo de Deus nos dê ânimo, nos dê essa graça que vem de Jesus, para que a gente possa estar reunido aqui como igreja. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos ler a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que transforma as nossas vidas. É ela que vai mudar aquilo que eu e você precisamos mudar. As nossas respostas já estão aqui. Amém? Feche os seus olhos, você que pode. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, obrigada, Deus. Obrigada por escolhermos nesse domingo pela manhã, prestarmos o nosso culto racional a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de termos uma igreja, as portas abertas, Senhor. Obrigada que mesmo, Senhor, em meio às dificuldades, temos conseguido honrar, Senhor, as despesas da igreja, Paizinho querido. Ó Deus, e nós queremos, Senhor, nesse momento, colocar diante de Ti a palavra. Ó Deus, esconda-me atrás da Tua cruz, que eu seja somente um instrumento, Senhor. De mim, Senhor, eu nada tenho, Senhor, Deus querido, nem para a minha vida e nem para a vida dos meus irmãos. Mas, Senhor, se nos dispomos a sermos instrumentos, a Tua palavra diz que é somente abrir a boca que o Teu Espírito nos enche, o Teu Espírito Santo faz através de nós, Senhor. E nós estamos aqui nessa manhã, porque queremos ser os instrumentos nas Tuas mãos, Pai. A Deus querido, abre os nossos ouvidos espirituais, nos dá um entendimento que vem do céu. É o que nós oramos nessa manhã e já Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Depois, irmãos, nós não fizemos aqui, né, o momento dos dízimos e das ofertas. Nós vamos deixar um recadinho lá para você que quer
fazer um depósito, fazer um Pix, transferir o seu dízimo, a sua oferta. A gente só lembra, né? Identifique você que faz virtualmente para que a gente possa dar o destino correto, se ele é um dízimo ou se ele é uma oferta. Lembramos que nós estamos ainda nesse mês com a oferta de alabastro. É um envelopinho diferenciado, você tem até o final do mês para você trazer, pode colocar aqui no gasofilaço, na salva, né? E a gente vai direcionar. A oferta de alabastro, ela é para quê? Para compra de terrenos, para construir escola, hospital e igreja. Amém? E depois, no mês de abril, prepare o teu coração. Nós vamos ter uma oferta de Páscoa. Essa oferta de Páscoa, ela é somada, ela é direcionada para todos os missionários que estão no campo. E eu creio que o Senhor vai preparar um tempo. Nós temos um casal muito abençoado que, em alguns momentos, durante os 2 anos que eles estiveram desenvolvendo um trabalho lá no Equador, Colômbia e Bolívia, junto à Igreja de Nazareno, eles foram praticamente quando chegaram, começou a pandemia, mas eles estiveram fazendo um trabalho abençoado com muitas crianças, muitos jovens e adolescentes lá, né, principalmente no Equador, que era onde eles residiam, e eles vão fazer um giro missionário. E esse giro missionário, irmãos, é para que eles possam arrecadar fundos, porque missão é assim. Se a gente quer ir para a missão, a gente, né, eu tenho uma outra jovem, a Júlia, a Adriana já teve possibilidade de conhecer. Deus também está levantando a Júlia para levar a palavra numa cidade no interior lá do Reino Unido. E nós temos visto como o Evangelho tem se esfriado na Europa. Então, que eu e você possamos ser esses instrumentos de Deus, né? A reunirmos a nossa oferta. Ali como tinha a oferta da viúva, que nós possamos abençoar a vida dessas pessoas que querem ir levar a palavra. Muitas vezes eu e você não vamos fisicamente, mas a nossa oferta impulsiona quem pode ir. A nossa oração cobre a vida das pessoas que estão nesses países, nesses lugares, e muitas vezes até aqui no Brasil, né? Onde eu e você não vamos, mas a nossa oferta e a nossa oração ajuda essas pessoas, amém? Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53. E eu estava pedindo para o Senhor ontem, conversando, assim, orando, porque eu queria trazer algo para as nossas vidas, porque nós vivemos um calendário cronológico. E o calendário cronológico, ele atesta vários períodos, né? Vários tempos. Assim como nós temos as estações do ano, no calendário cronológico, aquele que às vezes a gente tem uma folhinha que fica lá na cozinha, né? Lá na copa da casa da gente. Esse calendário, ele vai trazer para você principais datas. E nós estamos aí vivendo um tempo de preparação para a Páscoa. E a Páscoa, eu tenho certeza que é a data mais importante que o cristão pode celebrar. Porque mais que o nascimento de Jesus, foi ele ter aceitado o sacrifício que o Pai dele propôs a ele, para morrer e ressuscitar, para que hoje eu e você tivéssemos a condição da vida eterna. E aí eu estava, né, olhando, consultando alguns textos assim, e o Senhor me levou a Isaías 53, que diz assim a partir do verso 1: quem creu em nossa pregação? E aqui foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, o homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a boca. Como o cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dom algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Por isso que hoje eu e você estamos aqui, amém? Aqui, Isaías estava trazendo, o anúncio daquilo que o Senhor tinha falado a ele, trazendo para a nação de Israel, falando sobre o Messias, sobre quem viria. Quem seria esse? E Isaías estava preocupado, porque ele falou assim: Senhor, quem creu na nossa pregação? Se a gente ler ali a partir do verso 13, diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Agora eu li em Isaías 52, a partir do 13. São 3 versículos antes de onde a gente iniciou a leitura. E lá a gente fez a leitura do 53, inteirinho, do 1 ao 12. E aí quando Isaías pergunta: quem creu na nossa pregação? E eu gosto quando o Senhor ele nos leva a refletir, porque assim, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. É ela que vai transformar a nossa mente para aquilo que nós precisamos. Hoje você não ouve muito as pessoas falando, principalmente na questão neurolinguística, neurociência, que a gente precisa desconstruir pensamentos para que a gente possa construir as coisas de uma forma que a gente vai ter um melhor aprendizado, vai se relacionar melhor com as pessoas. Aqui eu vejo o Senhor já falando, já mostrando ali para Isaías como seria o nosso futuro. Já haveria uma pessoa que passaria por todas as coisas para que eu e você pudéssemos ser achegados a Deus. Então, quando eu e você lemos a Bíblia e pedimos a presença do Espírito Santo para nos revelar, os versículos é como se eles passassem a ser claros. E aí nós não precisamos ter um apoio externo, ou não precisamos ter a minha opinião ou a opinião de uma pessoa. Não, é a palavra por si que fala aos nossos corações. Então eu vou te convidar a abrir lá em João 12, 38. E nós vamos assim lendo a palavra. João 12, 38. Amém? Eu tenho uma versão da Bíblia que é a versão Almeida, revista e atualizada. Então, nessa versão, em alguns trechos, ele traz um subtítulo, daquele capítulo. E aqui nesse título, antes da gente ler esse verso 38, ele diz assim: a explicação da incredulidade dos judeus. E aí, João está contando sobre aquilo que Jesus fez. E embora tivessem feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. 38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, que é lá onde a gente leu em Isaías 53. Senhor, quem creu
creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Aí a gente volta lá no trecho de Isaías. Eu vou te convidar a abrir a palavra do Senhor. Só um pouquinho que caiu o meu. Vamos abrir lá em Romanos 10. Romanos 10. E aí ele vai falar em Romanos, em Romanos 10, no verso 16. Então, vocês entenderam que a gente leu o texto de Isaías 53, onde Isaías é um profeta que viveu, pelo que a história estuda e diz, em torno de 700 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra. Então, imagine, 700 anos antes, Isaías já estava falando, direcionado por Deus, que viria um resgatador, que viria um Messias. E aqui eu estou colocando para você as partes lá no Novo Testamento, aonde eles vão escrevendo e confirmando as Escrituras, né? Porque não era como a gente tem hoje. Hoje a gente tem tudo compactado. Existe a Bíblia é o quê? A coletânea dos 67 livros. 66 livros. E aqui nós conseguimos hoje manusear e voltar. Antigamente não era assim. Haviam os escritos de cada profeta, haviam os salmos, os provérbios, né, os livros de Salomão, os livros históricos. Existia lá o Pentateuco. Então eles iam lendo por partes e iam ensinando a palavra. E aqui Isaías ele já tinha um direcionamento de trazer a mensagem para o povo, mas ele não sabia naquele tempo que levaria 700 anos para vir o Messias, mas ele sabia que viria. Ele entendia através do relacionamento dele com Deus que ele precisava trazer esse recado à nação de Israel. E aí quando a gente vai lá em Romanos, Isaías estava preocupado, porque ele falava: Senhor, quem vai ouvir a nossa pregação? Quem está dando ouvido? Quem está entendendo aquilo que eu estou falando, do que o Senhor tem me pedido? E aí lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 16, diz assim, o título que tem aqui na minha Bíblia diz assim, ó: Israel não pode alegar falta de oportunidade. Diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, 17, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Ou seja, o Senhor ele vai preparar para que todos nós venhamos a ouvir a palavra dele. Ouvir a palavra e entender o plano de salvação de Jesus vai ser uma decisão individual de cada um, se você quer aceitar ou não. E aqui, no livro de Romanos, ele está explicando que, trazendo lá desse estudo de Isaías, lá do livro de Isaías, no capítulo 53, quem acreditou na nossa pregação? Talvez alguns não acreditem, mas outros possam vir acreditar. Eu creio que esse é o meu caso e o teu caso, que estamos aqui, de quem está assistindo. E aí ele fala assim: a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. E aí quando a gente volta lá em Isaías, hoje a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia, mas é só para a gente entender que esse recado que Isaías deu 700 anos antes de Jesus vir à Terra, ele se concretizou. Amém? E aí ele fala, que Jesus seria rejeitado, desprezado, ele foi desfigurado, porque ele foi surrado, ele foi humilhado, quando ele foi para a crucificação.
Eu vou te convidar a abrir lá em Mateus 8:17. Aqui ele vai falar sobre as curas que Jesus fez, tá? A partir do 16 diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, que está lá em Isaías 53:4. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém? E todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o nosso pecado, o de todos nós. Vamos lá em 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro 2. No verso 24 e 25. Diz assim, 1 Pedro, no capítulo 2, verso 24 e 25. Carregando ele mesmo em seu corpo, essa aqui é a epístola que Pedro deixou, tá? Escrita. E carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Quem que é o nosso pastor e bispo? É Jesus Cristo, hein? Então aqui, ele vai falar, a gente daqui a pouquinho vai voltar nesse texto, tá? Ele fala sobre a vida exemplar cristã, os deveres que prestam serviços uns aos outros. E aí eu vou te convidar aí lá em Atos 8, que está falando, né, sobre o juízo, que ele foi arrebatado, e ele foi cortado da terra dos viventes, ou seja, ele foi morto aqui na terra, né, por causa disso que ele levou sobre o corpo dele, que foi ferido, os nossos pecados. Atos 8, a partir do 32. Esse texto é um texto assim, muito especial no meu coração. Esse texto de Atos 8, eu vou ler para você, na verdade, a partir do 26. Foi uma das primeiras experiências que eu tive. E quando a gente é bebê, quando a gente é criança na nossa caminhada com Cristo, Cristo, ele cuida da gente assim, para que a gente não venha a entender ou se desviar das coisas, né, de uma forma errada. A gente precisa estar atento, a gente precisa estar com aquele coração de criança que a gente ama. Às vezes a gente não se desentende lá com o pai, com a amiguinha, né, com a criança, mas passou 30 segundos, virou para o lado e já está tudo de bem de novo, né? E eu me converti no ano de 2005 e o Pedro se batizou, se não me falha a memória, foi no ano de 2007 ou 2008, ele tinha, acho que foi 2008, ele tinha 9 anos. E como ele era criança ainda, eu me lembro que o pastor lá onde nós morávamos falou assim: Pedro, você pode deixar tomar essa decisão um pouco mais tarde, né? Amadurece um pouco mais a ideia. E o Pedro tinha insistido com ele que queria se batizar. Então aí ele falou assim: então você vai fazer a classe de batismo, que eram, acho que se não me falha a memória, 4 ou 5 encontros lá, uma vez por semana. E aqueles encontros ensinavam, né, sobre o porquê do batismo, falavam sobre a vinda de Jesus, e que se ele fizesse a classe de batismo, ele poderia então se batizar. E o Pedro fez a classe de batismo, e o Senhor proporcionou, né, que ele fosse batizado, foi uma muito bênção,
Os meus pais, na ocasião, foram até onde a gente morava para participar desse momento da vida do Pedro. E naquele dia nós participávamos na igreja, tinha um ministério de dança, de coreografia. E nesse dia do batismo, a líder da coreografia virou e falou assim para mim: hoje você traz uma palavra antes da gente dançar. Porque lá eles têm esse hábito, esse costume, né? Então nas igrejas tem lá uns ministérios de dança, então tem o louvor, tem a oferta, aí se faz uma apresentação e depois vem o momento da palavra. E aí esse ministério específico de dança, elas sempre trazem um versículo, uma mensagem. E aí eu fiquei preocupada no meu coração, porque eu falei, puxa, que responsabilidade, né? Ir lá falar uma palavra, um versículo para a igreja. E eu falava, Jesus, tem que ser algo que vem de ti. Mas eu não conheço a Bíblia assim, né? Eu não sei ainda o que eu posso falar, não posso falar. E aí eu vejo o cuidado de Deus, porque durante algum tempo do início da minha caminhada, Deus, Ele me dava os versículos. Deus, Ele me dava, seja em sonho, ou seja, ouvindo uma conversa com algum outro irmão, ou escutando alguma pregação. E aí eu lembro que naquela tarde a gente foi para o batismo, né, de manhã, aí almoçamos com a família, fomos para casa, descansamos, porque à tarde teria o culto de apresentação dos batizados, e aí teria o momento lá da coreografia, e eu ia ter que falar o versículo, né? E aí Deus me deu essa passagem de Atos a partir do verso 26. Mas eu nunca tinha lido essa parte na Bíblia, muito menos sabia quem que era Filipe, e não sabia o que significava eunuco. E aí eu falei, Deus, mas o que o Senhor quer falar com isso? Mas eu tinha uma coisa que se chama prudência, né? Então eu chegava antes na igreja, e eu ia lá e procurava os anciãos da igreja, que na ocasião ainda era vivo o pastor Aldo, e eu cheguei para pastor Aldo, Deus me deu uma palavra, mas eu precisava de uma ajuda para entender. E aí ele me explicou isso que eu vou ler para vocês. E aí fez todo sentido, porque era um culto de batismo, era um culto onde o meu filho estava fazendo a sua proclamação pública de fé, apesar da pouca idade. Mas aquele momento Deus registrou no meu coração e eu nunca mais esqueci. E aí diz assim, olha essa experiência, Filipe era um dos apóstolos, tá? Um dos 70 que Jesus recrutou para estar levando a palavra e estar divulgando o evangelho. Presta atenção, porque lembra que eu falei? Lá era assim, ó, eles tinham os escritos e eles iam passando o conhecimento lá no templo, iam ensinando as pessoas. Um anjo do Senhor falou a Filipe, que era o apóstolo, dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que esse se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Ou seja, o eunuco era um alto funcionário dessa rainha lá na Etiópia, mas ele ia adorar a Deus, ele acreditava em Deus, ele foi a Jerusalém. E no caminho de volta, ele vinha lendo lá na carruagem dele o profeta Isaías. E então, disse o Espírito, e está em letra maiúscula, porque é o Espírito de Deus que falou a Filipe, aproxima-te desse carro e o acompanha. E correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías, e Filipe perguntou, compreendes o que vens lendo? E ele respondeu, isso é eunuco para o Filipe, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada, que é o que a gente leu lá em Isaías 53. Então o eunuco disse para o Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Estava falando dele mesmo ou de algum outro? E então Filipe, e então a Ana, e então a Adriana, e então o Marcos, e então o irmão Valquício explicou. Ou seja, assim como Deus usou Filipe,
que viveu ali com Cristo, que entendeu o propósito de salvação. E o Espírito Santo um dia revelou a nós, né? O meu dia foi no dia 13 de fevereiro do ano de 2005. Um dia o Espírito Santo de Deus se revelou na tua vida. E a partir desse dia, o Espírito Santo vem se disponibilizando a nos ensinar as Escrituras, para que eu e você possamos nos dispor, assim como Felipe, a ir a uma estrada, a ir a um local, seja no nosso trabalho, seja onde a gente estiver, e falar, explicar, assim como então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Porque se Felipe estava explicando para ele o que dizia a Escritura, que a Escritura de Isaías estava falando sobre o Messias, e que esse Messias já tinha vindo, que era Jesus Cristo, e que Jesus Cristo já tinha morrido, né, ressuscitado, e que ele falou que aquele que cresce nele e no seu nome fosse batizado seria salvo, né? Aqui não está escrito tudo isso, mas Felipe sabia e explicou para o eunuco. Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar o carro e ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. É isso que o Senhor tem para mim e para a tua vida, que a gente possa ser esse agente que vem explicar as Escrituras para a vida das pessoas, e não explicar as Escrituras, elas aceitem de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Amém? E aí vamos voltar lá em 1 Pedro, no 2:22. Antes eu quero só, desculpa aqui, ó. Vamos lá em Apocalipse 5. Esse texto de Apocalipse é muito lindo. Porque ele fala a visão do livro selado com os 7 selos e a do Cordeiro. E aqui, nessa revelação que Deus deu a João, né, para que João escrevesse o livro de Apocalipse, João tinha uma preocupação, né? Quem haveria de abrir o livro? Porque Deus já tinha feito tantas alianças, né? E a partir do verso 6 diz assim, Apocalipse 5, isso, nós vamos ler o verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Ou seja, aqui Deus já estava falando para João, para que quando ele escrevesse aqui, né, Apocalipse, ele falasse que havia alguém que teria o direito, que teria todas as formas de poder abrir esse livro. Esse livro que nenhuma outra aliança com Deus tinha sido concretizada. E o livro da vida, esse livro de Deus sobre nós, esse livro ele só pode ser aberto pelo Cordeiro. E o Cordeiro é Jesus Cristo. E aí eu volto com você lá em 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro 2. Que fala, né, sobre a vida exemplar cristã, deveres dos que prestam serviço ao reino. Lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, ele vai estar aqui, ó, reafirmando o que está escrito lá em Isaías, tá? No capítulo 53, 9. Ele vai falar aqui, Jesus, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E eu vou ler para você a partir do verso 18, lá em 1 Pedro 2, tá? Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor,
não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Eita Deus, né? Você já se deparou com aquele dia que o orgulho e a autossuficiência querem fazer com que eu e você, a gente não passe pelas situações difíceis? A gente vive hoje um mundo, né, de que, como é que os coachings falam? Que as coisas, elas são para nós usufruirmos, comermos melhor da terra, né? Mas ao mesmo tempo parece que é como se a gente não passasse por alguma dificuldade ou por alguma injustiça. E aqui reflete justamente tudo aquilo que Jesus passou e que eu e você muitas vezes temos dificuldade, que é a dificuldade de calar-se, o de muitas vezes estar sendo acusado injustamente por algo que a gente não fez, mas a gente quer sempre dar razão, a gente quer comprovar, a gente quer que os fatos comprovem que nós estamos certos. E muitas vezes a gente pode estar tirando das mãos de Deus essa formosura de que a justiça venha por Ele. Existem situações, sim, irmãos, por isso que a gente precisa ter relacionamento com Deus, e através do discernimento do Espírito Santo de Deus, a gente vai saber quando a gente deve realmente contestar alguma situação, falar alguma coisa, porque a Bíblia diz, né, que nós precisamos ser tardios em falar e prontos para ouvir. Ou seja, vai haver momentos que nós vamos precisar falar. Mas aqui ele está só reforçando que, pois que, glória a, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estávamos desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, Jesus Cristo. Amém? Lá no verso 12 de Isaías 53. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na sua morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos seus transgressores intercedeu. Ele vai dar uma referência aqui de Marcos, lá no capítulo 15, Lucas 22, quando fala, né, que Jesus Cristo, quando ele foi levado para ser crucificado, ele foi crucificado ao lado dos ladrões, né? Ao lado daquele que viria a conhecer e reconhecer a Jesus, e o outro não. Lá Marcos 15, 28, e nós vamos encerrar. E você que pode, já te convido a ficar de pé. Marcos 15, verso 28, diz assim: E cumpriu-se a escritura que diz, com os malfeitores foi contado. Ali, se você ler a partir do verso 22, vai falar da crucificação de Jesus, foi levado por volta, né? Sobre o que fizeram com ele e sobre os ladrões, né, que colocaram à sua direita e à sua esquerda. E o que eu quero te dizer com todos esses textos que nós lemos hoje? Você que pode já ficar em pé, nós vamos encerrar. O profeta Isaías foi levantado pelo Senhor 700 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra, para anunciar que as pessoas precisavam continuar crendo em Deus, que viria um para nos redimir dos nossos pecados. E aí, ali, como falam os textos do Novo Testamento, né? Jesus formou os discípulos e os discípulos foram pregando o Evangelho, trazendo a sua mensagem para que hoje chegasse isso a mim e a você. E nós temos vivido os dias, irmãos, que nós precisamos falar disso. A Páscoa está aí para ser celebrada não só no calendário.
O calendário está lá na nossa casa para mostrar todas as datas, todos os dias do ano. Mas a Páscoa de Cristo, a ressurreição de Cristo, o Cordeiro vivo, aquele que é o único que vai ter direito, ele conquistou esse direito. Deus tinha feito alianças com vários outros homens na terra. E nenhuma dessas alianças conseguiu se concretizar na perfeição. Ele precisou enviar o seu Filho para que hoje eu e você tivéssemos condição da vida eterna. E é esse Filho, é esse Evangelho, são essas boas novas que eu e você vivemos numa nação que a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de irmos e vir, e nós não podemos negligenciar. Estamos vivendo um dia na igreja onde o amor de muitos se esfriaria. Há uns dias atrás nós conversamos aqui como igreja. Se fosse fácil, todos nós estamos fazendo. Não é fácil vivenciar a hospitalidade, viver a verdadeira religião, que é cuidar de quem? Do órfão e da viúva. Agora eu entendo o que uma amiga minha me falou uns dias atrás. Essa é a verdadeira religião, irmãos. E às vezes a gente vai precisar abrir mão de muitas vontades, de muitas coisas que a gente gostaria. Mas não porque Deus não vai suprir todas as outras. Porque Ele dá paz, Ele dá alegria, Ele traz outras situações que recompensam as nossas vidas. Mas porque a mensagem de Jesus precisa ser pregada. Essa é a mensagem que precisa ser trazida nos cultos. É a palavra. E a palavra, quando a gente lê, a gente não precisa de nada fora para fazer o complemento. A gente só precisa crer. E Isaías também diz, né, que aquele versículo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Era um outro contexto que ele estava vivenciando quando ele falou aquilo. Mas nós tomamos como se diz, o ipsis literis, né, dessas frases, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Deus, Ele cumpre isso quando eu e você dispomos, ali como o Felipe dispôs para ir para uma estrada, né, conhecer uma pessoa que ele não sabia quem era e explicar a Escritura. Deus, Ele faz isso. Ele cumpre isso nas nossas vidas. A minha família tinha um desejo de ver o meu pai na igreja, né, ouvindo a palavra, cantando, louvando, mas isso não aconteceu dessa forma. Ele ouviu por diversas vezes a palavra, ele era um homem que ele tinha um momento dele particular de oração, porque ele acreditava em Deus, mas ele precisava que alguém intercedesse por ele. E daí, nos últimos dias de vida dele, ele fez isso. Deus fez com que a salvação chegasse, né, na nossa casa, para a vida do meu pai. E aí, Deus usou quem? Usou a vida do meu irmão que tinha a maior ligação afetiva com o meu pai, que é o meu irmão do meio, que ele é aquele mais carinhoso, ele é aquele que quer fazer memória afetiva de tudo. Aí Deus usou a vida dele para dizer que estaria levando meu pai para a eternidade. E Deus deu uma experiência para o meu irmão, assim, ó, na carne do meu irmão, de sentir o cheiro de enxofre, no dia que havia uma guerra no céu, pela alma do meu pai. O meu irmão e a minha cunhada sentiam esse cheiro na casa deles. E o meu pai já lá no leito da UTI. E nesse dia, eles levantaram e eles intercederam e clamaram para Deus, repreendendo o espírito da morte pela vida do meu pai. E aí Deus foi dando a revelação para eles durante os dias seguintes. E aí Deus, Ele é tão cuidadoso comigo e com você, porque Ele não usou a vida minha, da pastora Cedônia ou das pessoas que eu conheço. Ele usou a vida de um dos pastores da igreja do meu irmão. Esse pastor, no domingo, meu pai já estava internado. Meu irmão foi no culto pela manhã antes de ir no hospital, encontrou o pastor, deu oi e tal. Esse pastor já estava infartado e ele não sabia. No domingo à tarde, Deus levou esse pastor para o mesmo hospital onde meu pai estava internado. E ele precisou ir para UTI, esse pastor. Porque ele tinha infartado e precisavam, dar alguns cuidados até que se ele estabelecesse. O meu pai, na segunda-feira, foi transferido para a UTI.
E aí tinha sido testado, né, além dos problemas dele, o Covid. Então não poderia se visitar. E aí de segunda para terça, eles tiraram meu pai desse isolamento e colocaram meu pai, o leito dele era de frente ao leito desse pastor lá na UTI. O pastor da igreja lá do meu irmão, o pastor amigo dele. E aí nessa noite de terça-feira, que o meu irmão e a minha cunhada sentiam um cheiro de enxofre e começaram a interceder pela vida do meu pai, Deus levantava o pastor Davi do seu leito, infartado, para guerrear, porque ele enxergava a agitação na vida do meu pai, a agitação física. Sabe quando os demônios guerreiam para querer fazer realmente a tomada daquela alma para eles? E aí naquele momento o pastor Davi começou a interceder e guerrear, e o pastor Davi entendeu que ele só estava infartado para ir lá guerrear pela alma do pai, do discípulo dele da igreja, da ovelhinha dele. E ele não negligenciou, ele foi lá e guerreou. Na quarta-feira pela manhã, o pastor Davi recebeu alta. Na quarta-feira foi o dia que eu recebi a alta do Covid e pude passar a visitar meu pai. Meu pai ficou por 3 dias sem poder receber a nossa presença. E aí, a partir daquele dia, o pastor Davi falou para o meu irmão: a partir de agora, vocês já estão cuidando dele. Vocês são a família, vocês são aqueles que têm o poder da oração sobre a vida dele. Então, nada que ninguém vir ou falar vai ter poder sobre ele, porque a guerra já foi vencida. O Senhor já mostrou. E aí, naquele momento, o Senhor falou ao coração do meu irmão e da minha cunhada: o seu pai já tem um plano de salvação. A alma dele é do Senhor. A guerra foi vencida. E agora ele vai para a eternidade. Dali, se foram mais 10 ou 11 dias, Deus preparando as nossas vidas para que a gente entendesse o plano de salvação. Então creia, o Evangelho ele é verdade. Ele pode não acontecer talvez como nós planejamos, nós almejamos. Mas também não significa que a gente tem que ficar parado, né? A gente tem que planejar, a gente tem que ir à luta, fazer com que as coisas aconteçam. E aí, quando a Bíblia diz que Deus cuida dos nossos, Ele cuida verdadeiramente. Então, toda a oração que meu pai fez na vida dele, tudo aquilo que ele viu na vida da minha avó, tudo aquilo que ele viu através da vida da minha mãe, tudo aquilo que ele viu na minha vida de conversão, do que eu era quando eu era adolescente, do que eu virei depois que eu aceitei Jesus, tudo aquilo que ele viu na vida dos meus 2 irmãos, como verdadeiros esposos e pais. O meu pai ele já tinha um arrependimento no coração, mas Deus concretizou a boa obra, para que houvesse o quê? A paz. Então, por isso que daí quando chega esse momento, irmãos, a gente consegue confortar aqueles que às vezes não têm esse entendimento. Pregue a palavra de Deus. É essa mensagem que eu e você temos que trazer a todo tempo. Deus levantou Isaías 700 anos antes. Jesus veio, morreu, ressuscitou, e hoje eu e você podemos levar essa mensagem para aqueles que precisam ouvir e se preparar para morar conosco no céu. Amém? 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 Vai morar no céu? Glória a Deus por isso. Amém? Sei que esse domingo está quente, levanta, nós vamos orar, agradecer a Deus. Pai amado, Pai eterno, Pai querido, obrigada, Deus, por esse domingo, obrigada pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos dá a garantia de salvação. A Tua palavra, Senhor Deus querido, diz que teremos aflições, teremos dias difíceis, mas a paz que excede o entendimento, a paz que vem sobre o sacrifício de Cristo para as nossas vidas, é essa paz que nos faz não desistir, que nos faz permanecer firmes na caminhada, por dias mais abatidos, mais tristes, Senhor Deus querido, mas jamais desistir do Teu projeto, Senhor Deus querido. Fica conosco, Pai, nesse dia de domingo. Abençoa, Senhor, cada vida, cada lar, Paizinho querido. O momento, Senhor Deus querido, do almoço. Se porventura tem alguém que está sozinho, que sinta, Pai, a presença do Teu doce Espírito Santo. Assim como quando nós conversamos aqui e às vezes falamos: mas o fulano está lá sozinho. Não. Ele está com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem tem Jesus na sua vida nunca está sozinho, irmãos. Paizinho querido, muito obrigada por esse domingo. Muito obrigada pelo Teu amor e a Tua graça sobre as nossas vidas. Nos leva agora debaixo das Tuas mãos poderosas. Nos concede um domingo guardado e abençoado por Ti. Aleluia. Senhor, a todos os pedidos de oração, Senhor Deus querido, que não pronunciamos aqui na frente, Senhor, mas que está no vaso de oração.
no coração dos nossos irmãos, Senhor Deus querido, aqueles que porventura escreverem ali, Senhor, na transmissão da live. Nós depositamos eles todos diante de Ti, Senhor. Guarda e cobre, Senhor, a vida do Pedro, que está trabalhando, Senhor, em outro estado. Foi, Senhor, se deslocando, Paizinho querido. A Deus, que o Senhor guarde, Senhor, a saída, Deus, dele, a entrada dele, em todos os lugares, Senhor, que ele seja sal, luz, como o Senhor tem levantado todos os dias, Senhor. A Deus, os meus olhos, as minhas forças como mãe não podem, mas há algo, Senhor, muito maior do que eu, que é o Teu amor, Senhor, o Teu zelo por cada um de nós. E a Tua palavra de Deus diz que o Senhor envia anjos, Senhor Deus querido, nos guardando e nos cuidando. E é assim que nós Te pedimos. Envia anjos guardando as nossas vidas, Pai. No nome do Teu Filho Jesus. É assim que nós nos despedimos. Não da Tua presença, mas desse momento. Que possamos ter uma semana guardada e abençoada por Ti. Direcionada por Ti, Senhor. E que possamos ali como Isaías. Quem vai acreditar? É mesmo. Quem vai entender? Quem vai ouvir? E hoje, Senhor, o Senhor nos capacitou a entender. E fazer como o Felipe fez. Explicar ali para aquele eunuco, Senhor, o que as Tuas Escrituras dizem. Não nos deixe, Senhor, sermos negligentes em explicar a Tua palavra. É o que nós oramos nessa manhã e já Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Bom domingo a todos nós.